Olá, sejam bem-vindos, caros internautas. Este é o programa Atualidade Profética. Hoje temos uma manchete especial. Estaremos a fazer uma entrevista a um dos líderes da obra leiga, Jacim Pinocchi. O nosso tema de hoje é sobre o cristão e as manifestações políticas. Vimos que o país está a viver num momento crítico de tensão e muitos cristãos não estão de fora, visto que são cidadãos de uma pátria. Certo que o mundo, passo a passo, está se unindo para uma batalha final. Vimos que partidos, direita e esquerda, estão a se unir para um propósito que somente eles sabem. Então, sejam bem-vindos ao nosso programa. Temos aí no outro lado o nosso irmão Jacim Pinocchi. Então, irmão Jacinto, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, irmão Cláudio Carrango. Boa noite a todos os internautas que nos ouvem a partir do canal Até a Última Batalha. É um prazer imenso estar aqui do outro lado e poder abordar este assunto de extrema importância e de bastante interesse, pois é um assunto presente e precisamos compreender e entender a respeito das manifestações e o direito do cristão em meio a tudo isso. Gratidão por isso e eis-nos aqui de modo a clarearmos aquilo que o Senhor nos iluminou. Ora viva, meu líder, muito obrigado pela satisfação que apresenta de estar aqui no nosso programa. Então, vamos lá à primeira questão. Diante de uma manifestação política, qual é a nossa posição como cristão? Ok, muito bem. Bela pergunta. Diante de uma manifestação, qual deve ser a nossa posição como cristãos? Para responder esta questão, eu gostaria primeiramente de ler dois textos bíblicos. O primeiro é Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este é o primeiro texto que eu gostaria que refletíssemos nele. E o segundo texto é o texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 até o versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado, para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Esse aqui é o versos 14, versos 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Partindo do pressuposto do primeiro texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo nos aconselha primeiramente a pensarmos ou a fixarmos os nossos pensamentos em tudo quanto é honesto, em tudo quanto é amável, em tudo quanto é de boa fama, e não só, e também se há algum louvor ou alguma virtude naquilo que queremos fazer. Quer dizer,
A coisa pode ser honesta, pode se referir de justiça, pode se referir de pureza. No entanto, deve haver algum louvor, alguma virtude acompanhando com um sentimento amável. E ele nos aconselha a pensar em tais coisas. Então, queridos irmãos, diante de uma manifestação, qual deve ser a nossa posição como cristãos? Devemos pensar, uma manifestação é uma atividade honesta? É uma atividade justa? É uma atividade pura? É uma atividade amável? É uma atividade de boa fama? Alguma virtude, algum louvor em tais atividades? Então, se há, tudo bem. Se não, então, queridos irmãos, é um momento de nós refletirmos claramente quanto a isto. No entanto, para sabermos se há alguma virtude, se há algum louvor, se há algo amável, puro, de boa fama, devemos primeiramente compreender o que é a manifestação e qual é o objetivo de uma determinada manifestação. Só assim compreenderemos se uma manifestação é algo honesto, puro, de boa fama, amável, e se há algum louvor ou alguma virtude nela inserida. Então, queridos irmãos, a definição dada pelo Wikipedia de manifestação é a seguinte: a manifestação é um ato coletivo em que as pessoas se reúnem publicamente para expressar uma opinião pública. E qual é o objetivo? O objetivo das manifestações são, em geral, de natureza política, econômica e social. Então, irmãos, esses são os objetivos engajados ou fixados naquilo que é a manifestação. Agora, nos foi dado um modelo na qual devemos seguir a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro de Filipenses, o livro que lemos, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, como seguidores de Cristo, devemos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Então, neste caso, qual foi a atitude de Cristo Jesus diante de um governo injusto e corrupto? O Desejado de Todas as Nações, página 509, Armoite responde: o governo sobre que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todos os lados os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil. Não atacou, nem abusou, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Não interferiu com as autoridades, nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi o nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres. Uau! Por quê? Não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Então, queridos irmãos, aqui nós estamos a compreender que Cristo Jesus também viveu sobre um governo opressivo, tirano. No entanto, ele viu que o método a ser usado para com que as pessoas sejam supridas suas necessidades não era como é que nós diríamos? Não era um ataque aos políticos daquela época, né? Não era
um ato, digamos assim, ofensivo. Ele não tentou nenhuma reforma civil. Não porque ele estava indiferente às misérias do homem, mas porque ele sabia que o remédio para tais atos não residia pura e simplesmente em essas coisas. Cristo viu que manifestação não adiantaria. No entanto, ele procurou, agir no homem de forma individual, de modo a regenerar o coração. E nós também somos chamados a proceder-nos tal qual o nosso mestre procedeu. Diz assim a serva do Senhor no livro Obreiros Evangélico, página 392. Os que são genuinamente cristãos são ramos da videira verdadeira e darão o mesmo fruto que ela. Agirão em harmonia, em comunhão cristã. Não usarão distintivos políticos, mas os de Cristo. Então, amados irmãos, esta é a posição que um cristão deve usar. Deve usar os métodos que Cristo usou quando tais atos haviam sido praticados ao seu redor. Certo, meu líder, a resposta está bem clara e bem respondida de acordo com a palavra de Deus. Esse é um assunto muito delicado, visto que é uma situação que estamos a viver agora e muitos cristãos estão com uma tensão fremente de manifestar e muitos estão a se posicionar diante dessa batalha política. Vimos que realmente o mundo precisa de uma manifestação. O livro de Romanos 8,19 diz que a ardente expectativa de toda a criação aguarda com fremente desejo a manifestação dos filhos de Deus. Realmente o mundo aguarda que os filhos de Deus se manifestem, mas não é uma manifestação onde há uma exibição de esperanças políticas partidárias, mas a manifestação que o mundo aguarda é que revelemos Cristo ao mundo, assim como bem apresentou que Jesus Cristo, diante das injustiças que o povo de Israel passava, ele posicionou-se de uma forma em que não feriu nenhum princípio, e Cristo é o nosso modelo. Então, muito obrigado, meu líder, por responder essa questão. Então, vamos à segunda questão. Então, há uma ala, talvez seja também um pensamento seu, talvez meu. Então, queremos também estar aqui bem claros, quanto a esta pergunta. É pecado manifestar? Se é pecado, qual é o pecado? Ok, muito bem. Como eu dizia, ou seja, nas palavras do amado Cláudio, o mundo aguarda expectantemente a manifestação do Filho de Deus. E isto deve ser refletido na pessoa dos seus seguidores. Bem, partindo já para a segunda pergunta, vou procurar ser o mais curto possível. É pecado manifestar? Bem, a Bíblia Sagrada nos apresenta apenas uma única definição de pecado. Isso nós encontramos em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E no livro Fé e Obra, página 50, Materiais de 1888, volume 1, página 114, nos diz que esta é a única definição que a Bíblia nos apresenta como pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Nesse contexto, digamos que depende, não é isso? Porque nós vimos aí que manifestação é um ato coletivo em que as pessoas se reúnem publicamente para expressar uma determinada opinião. Então, dentro desta definição de manifestação, devemos perceber
nesta reunião coletiva, em que as pessoas vão procurar expressar publicamente a sua opinião, estarão transgredindo alguma lei de Deus? Se sim, então aí nos remetemos ao facto de que sim, é pecado. Porque quando estamos a falar de manifestação, não estamos simplesmente nos referindo quando está pura e simplesmente se tratando de assuntos políticos, como vimos aí, né? Que o objetivo da manifestação em geral são de natureza política, mas também tem a ver com natureza econômica, natureza social, assim por em diante. Por exemplo, natureza econômica. Em grandes partes, há empresas em que têm dificuldade de pagarem seus funcionários. Então, esses funcionários se reúnem e manifestam de modo que, sem que sejam pagos seus valores, não saiam para exercer os seus trabalhos. Então, se realmente essa reunião que eles tiverem e esse descontentamento para com a empresa for de uma forma respeitosa, for de uma forma sigilosa, for de uma forma com que não haja escândalo nem de respeito, então eu afirmo categoricamente que nós estamos diante de um pecado. Agora, quando há insultos, quando já se ferem sensibilidades, assim por em diante, então, digamos claramente, estamos contra 1 de João capítulo 3, versículo 4. Estamos a transgredir a lei de Deus, que é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Pois é, desta vez se compreender. Manifestar em si não é pecado, mas sim a forma, os meios, as razões e os propósitos da manifestação, se forem usados contra os princípios de Deus, aí é que torna-se pecado. Gostaria só de que esclarecesse melhor esse ponto. Certo, exatamente isto mesmo que eu afirmei. Porque quando estamos a falar de manifestação, estamos a falar, né, de quando um grupo de pessoas levanta-se para fazer uma reclamação pública. E quando estamos a falar de grupo de pessoas, não nos referimos pura e simplesmente de cidadãos revoltados com a pátria, não nos referimos simplesmente de qualquer uma outra coisa. Também estamos a nos referir em contextos empresariais, em contextos escolares e outros contextos mais, quando pessoas que se levantam para reivindicar certos direitos, né, estão a fazer uma manifestação, estão a reclamar alguma coisa em público. Então, tais tipos de reclamações devem ser feitos dentro daquilo que são os parâmetros que nós vimos no texto bíblico. Certo, meu líder, muito obrigado por responder às questões. As perguntas estão a ser bem respondidas, pautadas nos princípios bíblicos. Então, caríssimos internautas, irmãos Jacim Pinocchio, vamos dar uma pausa e vamos ouvir uma melodia especial neste momento. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma.
Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos teus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda parte do nosso programa Atualidade Profética. Depois de ouvirmos uma canção na voz da nossa irmã Jamila Cabingano, Deus ouve, Deus vê o que se passa no templo da alma. Estamos em condições de continuarmos com a nossa entrevista com o líder Jacim Pinocchio. Então, líder Jacim Pinocchio, vem aí a questão. Diante de uma injustiça, de uma violação dos meus direitos como cidadão, devo ou não devo protestar? Visto que muitos angolanos neste momento estão insatisfeitos com os resultados das eleições. Muitos foram às urnas cumprir com o seu dever, o seu direito de cidadania, e vimos que muitos angolanos, especialmente aqui na capital, vêm reivindicando fortemente sobre os resultados das eleições. E como cristãos adventistas do sétimo dia, muitos, até obreiros, também reagiram e se manifestaram tendo uma posição. Quer dizer que este ano o voto já não foi secreto, publicamente muitos mostraram a sua posição. Então, qual é o meu desempenho ou qual é a minha posição? Devo ou não protestar se eu me sinto que o meu direito como cidadão foi violado, meu voto roubado? É esta a situação que muitos angolanos estão a se sentir. Então, o que é que dizes, meu líder? Bem, acredito eu que esta pergunta nos vai remeter novamente no texto que nós lemos
no livro Desejado de Todas as Nações, página 509. O governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional, nem condenou os inimigos da nação. Bem, irmãos, nós ao estudarmos o comportamento, a atitude de Cristo diante dos governos da época dele, que foi o governo romano, que foi o governo tirano, nós conseguimos perceber a visão de Cristo diante deste problema. E o texto ainda enfatiza: não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas e externas. Então aqui nos está a mostrar claramente de que o remédio para isso não reside, né, em medidas humanas e externas, violência, gritaria, coisas do gênero. Não se resume nisso. O mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. E nós estamos convictos de que nossos direitos como cidadão do reino haverá um tempo que serão completamente violados. Nós sabemos que como povo de Deus haverá um período que até mesmo, né, os direitos humanos da conservação da vida será totalmente violado pelo Estado, e que nós somos peregrinos nesta terra. Pois embora podemos reclamar de certos direitos, né, que nos convém, podemos sim muito bem reclamar. Vimos o exemplo de Paulo, quando estava a ser julgado, usou, né, da sua legitimidade da cidadania romana para que não fosse condenado sem que fosse ouvido. Então, há certos momentos que nós podemos usufruir de certos direitos. No entanto, no que se refere a questões de manifestações, de trocas de partidos, manifestações, no que se refere a melhorias de vida, essa coisa toda, eu acredito que como cristão que somos, não deveríamos, né, nos posicionar deste lado. Nós temos o serviço da ADRA e muitos outros serviços de ajuda humanitária. Então, ao invés de criticarmos o governo, ao invés de sairmos de cá para lá, por que não vamos unir as nossas forças para ajudar os necessitados? Tem pessoas que criticam o governo por causa de energia, por causa de água, mas o seu vizinho ao lado padece por fome, padece por necessidade. Ele não tem coragem de bater a porta do seu vizinho e questionar se o vizinho precisa de alguma coisa. Então, muitas das vezes nós temos pensamentos egocêntricos, pensamentos egoístas, pensamos apenas no nosso bem-estar. Se realmente queremos ajudar, isso deve começar de nós, deve partir de nós. O que eu não concordo é um cristão sair como se fosse um mundano, com cartazes na rua, reclamando de certos direitos e deveres. Jesus falou que tudo quanto quisermos pedir, se direcionamos ao Pai Celestial em oração, Ele nos dará em nome de Jesus. Então, se realmente estamos à falta de alguma coisa, Tiago diz: peça a Deus que a todos dá livremente e não rete a ninguém. Então, muitas das vezes as reclamações são indícios de falta de confiança no poder divino. Não confiamos suficientemente em Deus que Ele será capaz de resolver todas as nossas necessidades e dificuldades. Então, não acho ser uma ideia viável. Essa ideia, mesmo Martin Luther King, né, que revolucionou o mundo por causa das suas manifestações, nós vimos as consequências drásticas que houve como fruto disso. Milhares de vidas foram ceifadas. Então, eu acredito que o cristão não usaria esse método para poder solucionar os problemas que a humanidade enfrenta. Uau, respondeu com muita eficácia. Realmente,
Creio que estas opressões políticas do nosso governo, essas injustiças, nos preparam para uma injustiça maior. Então, quer dizer que já devemos nos acostumar, em vez de nos prontificar e manifestar para o bem-estar social, devemos manifestar o Evangelho de Deus, porque é essa manifestação que o mundo aguarda. Então, disseste muito bem, né, que muitos que se posicionam com esses cartazes e esses perderam a confiança no Senhor. Se nós continuamos a olhar para o céu como a fonte de nossa luz e esperança, e temos a promessa da nova terra patente em nossas consciências, não temos por que continuar apegado com os sonhos de um mundo melhor, visto que a Bíblia diz que o mundo irá de mal a pior, e quando ouvirmos paz, prosperidade e harmonia, aí virá uma grande perseguição como nunca houve. Então é um momento de nos posicionarmos, creio eu, né? É um momento decisivo de nos posicionar e de nos identificar a quem adoramos. Então, vamos na última pergunta, ou na penúltima pergunta. Esta é a penúltima pergunta. Se é seguro, a pergunta é a seguinte: será que é seguro depositarmos a nossa confiança em um governo político? Bem, essa questão eu gostaria de responder com uma citação do livro Conselho para a Igreja, capítulo 57, Relações com as Autoridades. Aqui, embora está-se a falar na questão de voto, mas eu gostaria de fazer uma aplicação no que se refere a questões de confiança, não é? Armoit diz assim: não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em que votamos. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Então, o que devemos então fazer? Deixai os assuntos políticos em paz. Então, aqui estamos diante de uma outra temática, estamos a falar da questão de voto, mas aqui a senhora White afirma que nós não podemos fazer isso com segurança, ou seja, não podemos, né, exercer essa confiança de que não, eu estou a exercer o meu voto, estou a exercer o meu direito, estou consciente e ciente de quem eu estou a votar. No livro Temperança, Armoit apresenta um episódio em que algumas pessoas dentro do movimento adventista foram incentivados a votarem em alguns governantes de alguns estados que eram a favor da obra da temperança, né? E aí referia-se de uma causa nobre. No entanto, nas nossas épocas atuais, nós não conhecemos o real intento daqueles que são os administradores, se assim podemos dizer, ou então os políticos da nossa época, porque eles até podem ter vir com uma ideologia, com uma filosofia. No entanto, nós sabemos que realmente o mundo jaz no maligno. Quem realmente quer governar o mundo precisa submeter-se às ordens superiores. Satanás foi bem claro a tentar Jesus: se prostrares e me adorares, dar-te-ei o reino deste mundo, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então muitos dos reis deste mundo recebem o seu poder de Satanás, e às vezes para conseguirem tais poderes usam a carisma, né? Usam a bondade, a misericórdia, tudo de uma forma aparente. No entanto, após conseguirem o poder, eles agem de uma forma totalmente diferente daquela que era as formas que eles usaram quando queriam fazer a aquisição dos seus votos. Vou contar uma história muito rápida, para não ter que roubar muito tempo. Certa vez, isso aqui é uma ficção, né? Um político morreu e
Quando ele morreu, de repente ele foi para o céu. Embora sabemos que quando nós morremos não vamos direito para o céu nem para o inferno, mas é simplesmente uma ficção. Ele morre, vai direito ao céu e posto lá, o anjo disse para ele o seguinte: olha, você vai ter 7 dias para poder passear no inferno e depois de 7 dias vais ter mais outros 7 dias para poder passear no céu e depois você vai escolher onde é que você vai ficar. Esse político, ele disse: não, anjo, não precisa, é claro que eu quero estar no céu. No entanto, o anjo insistiu com ele: não, essa é uma regra, você precisa conhecer os dois lados para você poder decidir onde você vai ficar. Ele disse: claro que eu quero ficar no céu. O anjo insistiu: você precisa conhecer os dois lados. E daí o político aceitou. Então foi pegar um carro, uma carruagem, levou-lhe até ao inferno. Chegando lá, ele deparou-se com muitos de seus amigos, muitas bebedeiras, festa, balada daqui, balada daí. E, ele se identificou com aquele ambiente. Os amigos deles que já haviam morrido, ele ficou lá naquele ambiente, aquela coisa toda. E depois os 7 dias passaram. O anjo pegou-lhe e levou para o céu. E ele posto no céu, viu aquele ambiente calmo, o louvor dos anjos, o cântico dos pássaros. E depois, também os 7 dias acabaram por se passar. E o anjo perguntou para ele: já decidiu? Ele disse assim: bem, anjo, o que eu vou dizer, espero que não te magoe, mas é a minha realidade. É assim, o céu é interessante, o céu é legal, é um bom local, calmo, gostei de ver aqui as coisas. Mas olha, anjo, para ser sincero, eu me identifiquei mais lá no inferno do que aqui no céu. Porque lá tem os meus amigos, tem as coisas que eu gosto e muito mais. No entanto, aqui no céu, embora seja um lugar calmo, mas eu não me identifiquei com as coisas que aqui há. Então o anjo disse: tudo bem, tu decidiste e tu lá vais. E um carro pegou-lhe, levou-lhe novamente ao inferno. E quando ele chegou lá, viu tortura, as pessoas a chorarem, muita coisa que ele não tinha visto da vez passada. De repente ele viu assim Satanás lá no inferno a torturar as pessoas e disse: mas Satanás, o que é que se passa? Essa não foi a visão que você me mostrou? Ele disse: não, acontece que quando você vinha pela primeira vez, nós estivemos em propagandas políticas. Como você já exerceste o teu voto em nós, agora estamos a te mostrar a nossa realidade. Então, embora que esta história mostra, né, a doutrina, a teoria da imortalidade da alma, mas eu queria simplesmente elucidar ou ilustrar aquilo que os políticos fazem. Quando estão em propagandas políticas, são todos bonzinhos, mostram uma outra face. No entanto, após você exercer o teu voto, eles mostram quem realmente são. Então, resumindo e concluindo, não podemos com segurança confiar nos governantes ou em partidos políticos. Uau, uau, uau! Essa ficção é muito arrepiante. Louvado seja Deus, né? Apesar de que tem ensinos de imortalidade da alma, mas deixou-me muito a refletir quanto à nossa posição e especialmente pelo poder da escolha e pelo poder do voto. Realmente muitos políticos usam a política como uma propaganda enganosa e muita gente está presa nesses laços de uma forma enganosa. Então, não podemos confiar em nenhum governo político. O único governo que devemos continuar e devemos confiar é o governo divino. Então, muito obrigado, né? Realmente essa entrevista está a ser uma bênção para mim e estou a aprender muita coisa e creio que muitos irmãos também estão a ser beneficiados por esta entrevista. Então, você que talvez ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um gosto nesse vídeo, partilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de assistir.
visto que ajudarás muita gente. E, meu líder, a última questão praticamente não é questão, mas sim um conselho que gostaria de passar para os cristãos nessa fase e especialmente para aqueles que desejam manifestar. Então, qual é o conselho que nos deixa, especialmente para aqueles que desejam manifestar? Como é que devemos nos posicionar para não sermos confundidos como cristãos? Qual é a mensagem que deixa para o mundo cristão? Certo, certo. Bem, olha, o meu conselho que eu deixo para o mundo cristão é o seguinte: ao invés de manifestar, por que não criar evangelismos em massa? Ao invés de sair e protestar os direitos e deveres, por que não sair e proclamar as 3 mensagens angélicas? Salvar muitos que estão cativos por diabo, Satanás e seus anjos. Por que não fazer isso? Vejamos a advertência da profetisa no mesmo livro, Conselho para a Igreja, capítulo 57. Ela diz assim: há uma grande vinha a ser cultivada, mas conquanto os cristãos tenham de trabalhar entre os incrédulos, não se devem parecer com os mundanos. Não devem gastar seu tempo a falar de política e agir em favor dela, pois assim fazendo, dão oportunidade ao inimigo de penetrar a causa desinteligências e discórdias. Os filhos de Deus têm de se separar da política. Não tomeis partes em lutas políticas. Separai-vos do mundo. Refiai-vos quanto a introduzir na igreja ou nas escolas ideias que hão de levar em contendas e perturbações. As dissensões são veneno moral introduzido no organismo pelos seres humanos egoístas. Então a profetisa é clara: há uma grande vinha a ser cultivada. Há uma grande vinha. Então, irmãos, não vamos perder o nosso tempo com coisa desnecessária, discutir com partido A, partido B, porque não, assado cozido, batotaram, não batotaram. Tudo isso cria dissabores desnecessários. Já está a haver ódio entre os irmãos, né? Acredito eu que nesta questão, suponhamos que um irmão venha utilizar a camisa de um partido diferente de um outro irmão. É bem verdade que isso já vai criar divisão, vai criar barreira, ao invés de criar unidade. Então, vamos deixar essas coisas secundárias de lado. O mestre foi bem claro: o que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Então, o que nós devemos fazer diante de todas as circunstâncias é nos preparar, nos consagrar no individual, confessarmos os nossos pecados, abandonarmos os nossos pecados e advertir o mundo da iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Essa é a nossa tarefa. Não vamos nos perder em assuntos secundários. Vamos nos focar no nosso alvo. Satanás tem feito tudo por tudo para tirar o nosso foco das 3 mensagens angélicas. E o Espírito de Profecia é bem claro que nós não devemos permitir que nada tire o nosso foco dessas 3 mensagens angélicas que temos que proclamar ao mundo. Então, mantenhamos-nos firmes e proclamemos a mensagem que Deus nos deu. Então, paz e graça, meus amados irmãos. Foi uma bênção estar daqui do outro lado. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe a todos nós e que realmente possamos refletir em tudo quanto ouvimos. Gratidão, canal Até a Última Batalha. Estamos juntos até o último homem, até o último sangue, até a última mensagem angélica. Que Deus nos abençoe. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Louvado e glorificado seja o nosso Deus, o Eterno, para todo sempre. Agradecemos imenso pela vossa participação e queremos também desejar uma felicitação à cunhada Nautina e parabenizá-lo pelos laços matrimônios que se aproximam.
Desejamos todas as forças do mundo, todas as bênçãos do mundo e desejamos que sempre esteja disponível a atender ao nosso convite deste programa Atualidade Profética. Muito obrigado, líder Jacinto Inoki. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, terminou a nossa programação da Atualidade Profética e foi deixado o conselho pelo nosso ministro, líder Jacinto Inoki, qual é a nossa posição. Em vez de manifestarmos sobre os nossos deveres, direitos que têm sido violados, vamos manifestar a mensagem do terceiro anjo. Vamos manifestar Cristo em nós. Vamos manifestar a última mensagem. Então esse é o nosso dever. A nossa esperança não deve se concentrar em partidos políticos, mas a nossa esperança deve se concentrar unicamente a Deus, aquele que nunca falhou, aquele que nunca irá nos decepcionar. Então, lembrem-se, estamos juntos até a última batalha. Deus abençoe.